E aí, assim, não é previsão, não é bola de cristal. Acho que aqui o Bem Amigos nem é de fazer isso, assim, esse negócio de vai começar o campeonato, quem vai ser campeão, quem vai cair, depois você só serve para quebrar a bola. Mas o campeonato está chegando ao fim do primeiro turno, mais 2 rodadas termina o primeiro turno, né? 19 rodadas termina o primeiro turno, independentemente desses times que estão aí com jogos a menos, como Goiás, São Paulo, tem um monte, né? Palmeiras e Vasco, Goiás e São Paulo, Atlético e Atlético. Mas, nesse instante, Marco Antônio Rodrigues, com aquela objetividade de zagueiro araraquarense. O título sai hoje, né? Hoje, de Internacional Atlético, Internacional Flamengo e Atlético? Eu acho que com certeza, Kleber. O Flamengo voltou a ser o melhor time do Brasil. É indiscutivelmente o melhor elenco. E já pinta como favorito para mim. Então, entre esses 3, para você, o campeão? Sem dúvida. Acho que ninguém chega aí, não. Vamos ver o Caio. O Caio costuma ser um pouco mais camarada, né? O Caio. Não, além dos 3, tem mais uns 18 times que podem... Não, fala assim. Quem, cara? Não, eu tinha, acho que na semana passada, colocado... Semana passada ou retrasada, colocado o Palmeiras nesse bolo. E ainda acho que o Palmeiras tem potencial. Tá com 22, né? E um jogo a menos. E um jogo a menos. E eu não descartaria ainda o Palmeiras, porque vejo potencial para brigar lá em cima. Mas não tem como não concordar com o Bodão. Hoje, os 3 melhores times, e vejo potencial para crescimento de Palmeiras e de Grêmio, são esses que ele citou. É Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional. O Paulo César está nessa linha também? Sim. A mesma linha, mas vendo o Flamengo um pouco acima dos outros 2 rivais. O Flamengo tem o melhor time do Brasil e tem o melhor elenco do Brasil. E cada vez mais a ideia de jogo está encorpando, então eu vejo o Flamengo um pouco à frente desses outros 2. Então, e essa comparação, gente? O Atlético perde hoje a liderança, mas eu acho que não é nenhum problema, né? O Atlético tem feito uma ótima campanha e apresentado um futebol de time que briga lá em cima para ser campeão. Internacional é a mesma coisa, porque até outro dia o Internacional também perdeu uns pontos, lembra? Vacilou em uma outra rodada. O Flamengo, ao contrário, começou meio derrapando e esse momento chegou onde ele está, né? Se vocês compararem esses 3 times, se vocês avaliarem esses 3 times, parece que é quase unânime aqui que o Flamengo é o time. O elenco. Que está acima. O time no sentido Eu acho que faz muita diferença, Kleber. Você vê, o Flamengo jogou terça, quinta e domingo. Sábado, terça, quinta e domingo. Mas passou por isso de uma maneira... E se você pensar que um dos melhores jogadores do ano passado não fez um grande jogo ontem contra o Corinthians, o Bruno Henrique, e o Flamengo atropelou o Corinthians como atropelou. O Gabriel não está jogando algumas rodadas? Sem alguns jogadores titulares, né? A substituição do Flamengo, você vê, saiu o Rafinha, vem o Isla, que é outro jogador de nível internacional. Ninguém faz isso no futebol brasileiro. Acho que é um dia bom do Flamengo. Mas como é que você compararia? Além do que, gente, veja só que além do que, o Flamengo foi obrigado a usar os jogadores de base. Isso foi uma grande vitória do Flamengo no campeonato. Quando veio a crise da Covid, aumentou o elenco. A usar... exatamente. Você vê que ontem, da metade do primeiro tempo para frente, jogaram Natan e Noga. E Doga. Gabriel Noga. Noga. Então, Natan e Noga. E veja só uma coisa. Veja a saída de bola do Noga. O problema que o Flamengo teve contra o Red Bull, jogando com o Gustavo. O lado esquerdo da defesa. Não. O Gustavo foi mais contra. O Léo? Jogando com o Léo. E jogando com o lateral esquerdo, gente, me falhou o nome agora, me ajuda aí. René. O tipo de jogo do Flamengo, isso, Paulo César. Paulo César estava começando o jogo e a gente ia conversando durante o jogo. A saída de bola pelo Flamengo para a esquerda era muito ruim, muito fraca. Não são 2 jogadores que saem jogando bem. Ao contrário, entrando o Noga, com o Noga. O Felipe Luiz jogou uma partidaça, um dos melhores em campo. O time do Flamengo chega até a crescer com a entrada da garotada. O Flamengo ganhou aí mais 4, 5 jogadores. Um goleiraço,
2 zagueiros, um lateral pela... O Flamengo ganhou jogadores com aquela obrigação que teve de improvisar. Então cresceu ainda mais o elenco do Flamengo. Kleber. Nós estamos vendo os lances de Corinthians e Flamengo, os 5-1, Caio, e é gozado, você assistiu o jogo? Teve um momento na transmissão, e o momento é simples. Quando o Corinthians toma o segundo gol, tal, o Wagner começa a pensar em mexer no time, né? E ele faz 3 alterações. Ele bota o Luan, acho que ele bota o Casares e bota o Mantuan. Mas a hora que os caras pisaram no campo, o Flamengo fez 3-1. 3-0. Aí o Corinthians teve o gol anulado do Gil, bem anulado, e fez o gol com o Gil. E depois disso, 2, 3 defesas espetaculares do Hugo. Eu cheguei a imaginar, não que o Corinthians fosse virar o jogo, empatar o jogo, nada disso. Que fosse voltar para o jogo. Aí o Flamengo fez um contra-ataque. O Bruno Henrique jogou, o Bruno Henrique jogando mais ou menos. Dá aquela passada gigantesca, o time sai jogando. Tempo, quando deu 15 minutos, eu falei para você, ó, o Corinthians tá jogando bem, mas são só 15 minutos. Tem o resto do jogo para ele suportar o Flamengo. Dali em diante, despencou. Aí teve mais 10 minutos depois período, que fez o gol. Então o Corinthians jogou 15 no primeiro tempo, 10 no segundo e tomou só 5. Até vi, estava vendo hoje um pedaço do jogo. Nós fizemos jogo na Globo, vocês fizeram jogo no Premiere, né? Nori falou que o Flamengo subiu na Samã, subiu no salto. Você achou? Eu não achei. Eu achei que daquele relaxamento normal. Relaxou, deu uma relaxada, começou um toquinho meio esquisito. Aí, cara, quando apertou e voltou a jogar a bola... Eu repito aqui, o Flamengo num dia bom, ninguém encara no Brasil. Ninguém. Não, ninguém encara. Num dia bom, ninguém encara. E duvido na América do Sul. Só o River Plate. Só o River Plate. Que eu acho que está no mesmo nível técnico, assim, de intensidade de jogo. Com boa vontade com o River Plate, né? Se a gente tiver uma boa vontade com esse River Plate desse ano, que não é o mesmo do River Plate que foi a final com o Flamengo, tá certo, PC? Com o Flamengo na Libertadores do ano passado. Eu acompanhei atentamente a transmissão, tudo que o Kleber falou. Esse momento em que o Corinthians deu aquela melhorada, são 2 defesas num lance só. Uma bola que ele cai para a direita para defender com a ponta dos dedos e depois ele pega um chute do Luan de mão trocada, excepcional. Foram 2 defesas ali no lance só e que talvez ele ali se recuperou e cresceu demais porque ele tinha falhado. Ele tinha falhado no gol. Como o próprio Júnior disse, claro que ele ainda vai ter que aprender algumas coisas. Né? Ele tinha falhado na saída de gol. O Casa foi rigorosamente correto em todo o discurso que fez, do que foi, eu vou tratar a palavra que não gosto de usar em televisão, não, a sacanagem que foi escalar o Cássio nessa circunstância e o desabafo do Cássio no final do jogo, ele está absolutamente correto. Mas Maestro Léo Júnior usou, por 2 momentos, ele repetiu a mesma frase, falou, gente, tem times que estão vivendo momentos que não dá para eles quererem jogar de igual para igual com o Flamengo, com o Atlético, com o Internacional. É o caso do Corinthians. Por que o Fortaleza se deu bem contra o Atlético? O Rogério Ceni foi extremamente inteligente, trocou velocidade por resistência, trouxe o time, soube a hora de contra-atacar. O Mano, hoje, botou um time fechado, literalmente fechado, tomou o gol. Segundo tempo ele teve que fazer o quê? Mexer no meio-campo, botou o Gabriel, o Paulo Nunes vinha dizendo, tem que botar o Gabriel para jogar, porque ele faz a saída de jogo. Então, também é preciso respeitar o técnico brasileiro e a carreira do Mano. Então, contra Atlético, contra Flamengo, contra Inter, na fase que eles estão, times que têm problemas, como o Corinthians tem hoje, não dá para querer jogar, não dá para bater de frente e querer jogar de igual para igual. Toma de 5. Não tem jeito. Ô, Kleber. Diga, Paulo. E tem um detalhe, né? No próximo domingo tem Flamengo e Internacional. E daqui, se não me engano, há 2 semanas, abrindo o retorno, tem Atlético Mineiro e Flamengo. São 2 confrontos para essas equipes. No caso do Flamengo, 2 jogos extremamente importantes. Vai chegar no próximo domingo dividindo ali a liderança com o Internacional. Claro, o Atlético tem um jogo a menos. E praticamente na sequência, na abertura do retorno, daqui a 2 semanas, tem esse jogo com o Atlético Mineiro, que foi uma das derrotas do Flamengo nesse primeiro turno. Então você vai ter uma ideia muito clara, já após a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, de como vai ser o andamento disso.
Porque, volto a dizer, eu considero o Flamengo o melhor time e o melhor elenco em atividade no futebol brasileiro. Se ele tomar a dianteira, passando pelo Internacional, passando pelo Atlético Mineiro, a missão desses outros dois times vai ser muito mais complicada. Inter e Flamengo jogam... Precisa ver se não passar, né? Se não passar pelos dois, o campeonato está aberto. O campeonato está completamente aberto. Kleber, eu falei para você uma pergunta. O Atlético Mineiro está em má fase?